Antes de cortar o tecido, nós precisamos entender como nós precisamos cortar esse tecido. Nós precisamos aprender como posicionar o molde no tecido. O tecido tem direções, nós chamamos de direções do fio. As direções do fio são direção reta e direção atravessada. Nós chamamos de fio reto, fio atravessado. Por quê? Olha, o tecido, ele é construído, ele é feito lá nas indústrias de tecido da seguinte forma. Estica-se os fios, que são linhas mesmo, estica-se as linhas e deixam elas esticadinhas. Esses são os fios retos. São linhas que estão esticadas, paradinhas ali, elas não se mexem. São os fios retos. E temos os fios atravessados, que são os fios que atravessam os fios retos e formam o tecido. Então, nós temos os fios retos, que ficam paradinhos, e nós temos aqui, olha, os fios que vão entrelaçando, hein? Vão entrelaçando assim, olha, os fios retos, que são os fios atravessados. Eu vou te mostrar uma representaçãozinha que eu fiz aqui pra você. Olha só essa representação. Os fios retos estão paradinhos e temos os fios atravessados que eles vão atravessando os fios retos, entendeu? E quando ele faz isso, ele forma o tecido, ele forma o que a gente chama de trama. O tecido, ele está formado. E nós temos alguns nomes, olha, esse fio que está reto aqui, ele chama-se fio reto, que também a gente usa o nome de urdume para falar sobre ele. Não existe a mínima necessidade de você decorar esses nomes, o importante é que você saiba que o fio reto é fio reto. E esse fio que atravessa o fio reto, que é o fio atravessado, a gente chama ele de trama, porque ele forma a trama do tecido. Mas como que a gente consegue identificar qual que é o fio que tá reto, qual que é o fio que tá atravessado quando a gente pega um tecido para olhar? Quando a gente pega o tecido sem nada é um pouco difícil, mas quando a gente compra um tecido, ele tem uma coisa chamada auréola. A auréola está alinhada ao fio reto. Então, sempre que a gente encontrar a auréola, a gente já vai encontrar a direção do fio reto e a gente já vai saber qual que é o fio atravessado. Porque se a auréola está aqui, então o fio atravessado está aqui. Se a auréola está aqui, o fio atravessado está aqui. Então, para conseguir cortar o nosso tecido, a gente precisa identificar a auréola logo de início. Nós temos essas duas direções do fio reto e fio atravessado. Além dessas duas direções, que são direções que a gente posiciona o molde, nós temos uma outra posição, que é o viés, mas eu vou fazer uma aula só sobre viés mais à frente, porque nós não vamos utilizar viés por enquanto. Mas como que a gente vai saber qual que é a auréola do tecido? Vem comigo que eu vou te explicar muito bem direitinho isso. Olha só, antes de cortar o tecido, vamos conversar sobre algumas particularidades aqui desses 4 tecidos. O objetivo é encontrar a auréola dos 4, certo? Eu tenho aqui, olha, esses 3 tricolines e esse aqui que é um algodão cru. O algodão cru é um excelente tecido pra gente aprender a costurar, porque ele é grossinho, sabe? Ele não escorrega quando a gente tá cortando ou quando a gente tá costurando, ele fica firme. Isso facilita muito na hora de costurar. Então, ele é um bom tecido para aprender. Quando a gente abre aqui o tricoline, a gente encontra aqui, olha, o lugar onde o vendedor cortou. Então, aqui é o lugar onde o vendedor cortou. Do outro lado, nós temos aqui, olha, uma faixinha, uma beirinha com os pelinhos, certo? E um relevozinho. Essa parte aqui é a auréola do tecido. A auréola, pode ser identificada assim, por esses pelinhos, e quando a gente puxa esses pelinhos, eles não soltam linha. Então, a gente puxa, puxa, puxa e não solta linha, olha só. Já aqui onde o vendedor cortou, olha só, sai linha, quer ver? Olha. Então, aqui, olha, a gente vai puxando, vai saindo linha. Aqui pode até ficar peludinho também, pelo tempo e tal, porque soltou muita linha, mas não é natural, certo? E aqui, além dos pelinhos, a gente consegue notar essa
um relevo aqui, esse relevo diferente. É como se fosse uma faixinha diferente desse tecido, sabe? Então, aqui, olha, tem uma faixazinha, ela é um tecido mais grossinho, é o mesmo tecido, só que mais grossinho, entendeu? Então, aqui a gente consegue ver bem essa diferença. Aqui, olha, do outro lado que o vendedor cortou também, é uma parte mais velha, mais antiga, e por isso ela tem uns pelinhos, olha. E aí, como é que a gente faz para identificar e diferenciar ela da auréola? Olha só, a auréola tem a faixazinha, que essa parte aqui não tem essa faixazinha, e além disso, essa partezinha, essas partes que o vendedor cortou soltam as linhazinhas, certo? E a auréola não solta, a gente pode puxar aqui, olha, que ela não vai soltar a linha. Então, a gente consegue identificar bem dessa forma, puxando as linhas de um lado, puxando as linhas do outro. Aqui soltar linhas não é auréola, e tem também o relevozinho que diferencia as duas, certo? Olha só, a gente consegue notar essa diferença nos detalhes. Então, alguns tecidos têm também aqui, olha, uns furinhos aqui do lado, além dos pelinhos, tem uns furinhos aqui, olha, perto desse relevo. Não é todo tecido que tem esses furinhos. Esse algodão cru, por exemplo, não tem nenhum furinho aqui, mas a gente consegue identificar tranquilamente qual que é a auréola, simplesmente puxando aqui os fiozinhos e vendo que não sai, certo? Agora, vamos ver aqui outro tecido. Esse outro tecido aqui é um tricoline. Ele é um tricoline misto. E quando a gente abre aqui de cara, olha, já encontramos a auréola. A gente vê que tem os pelinhos, olha. E tem uma faixinha preta aqui para indicar que é a auréola. Olha só, já tem uma faixinha aqui com a seta indicando, só faltou estar escrito auréola aqui, certo? Então, aqui a gente encontra com facilidade a auréola. Além disso, eu não sei se você vai conseguir ver daí, mas tem uns pelinhos aqui, olha só. Pelinhos não, tem uns furinhos, olha. Tem uns furinhos aqui que também identifica a auréola. E esse tecido não tem o relevozinho que tem no algodão cru. Essa é uma curiosidade, mas a gente consegue identificar porque ela vem diferente, olha. A parte que o vendedor cortou também tá soltando tem pelinhos, mas tá soltando linhas. A gente puxa, vai saindo linhas. E a auréola, a gente puxa, não solta linhas e tem essa faixinha também, certo? Pra gente conseguir identificar. Vamos ver outro tecido. Esse também é um tricoline floral. Ai, eu amo uma estampa floral. Então, aqui, olha, a gente tem que encontrar a auréola dele também. Olha só, a auréola desse tecido é mais fácil de identificar, porque ela tem, olha, uma faixinha branca. Só faltou estar escrito auréola aí também, né? Isso diferencia, olha, essa faixinha, tá vendo? Tem os pelinhos e tem essa faixa. Olha só onde o vendedor cortou. Aqui, cadê? Cadê? Aqui, olha, onde o vendedor cortou, não tem essa faixinha, tá vendo? Então, tá muito diferente, a gente consegue ver a diferença de longe e solta linhas. Então, a gente puxa aqui, solta linhas, não é auréola. Se não soltar linhas, sim, é auréola. E aqui tem também a faixa branca, certo? Olha só, não sai, viu? Então, assim, a gente consegue identificar. Vamos ver agora um tecido aberto, como a gente identifica? Então, olha só, eu estou aqui com o tecido aberto e quando a gente abre aqui, a gente vê que de um lado nós temos essa faixa branca, não é? Essa faixa branca é a auréola, a gente sabe, porque ela tem uma marcação diferente do outro lado e os pelinhos que não soltam, não é? Então, olha, quando a gente abre aqui, a gente consegue notar que essa parte aqui, olha, não tem nenhuma marcação e os pelinhos soltam. Então, a gente consegue diferenciar dessa forma a auréola. Agora que você já sabe identificar a auréola do tecido, vamos entender como a gente posiciona o nosso molde no fio reto. Por enquanto, nós vamos posicionar o molde no fio reto, porque esse é o nosso objetivo. Mais à frente, nós vamos aprendendo a posicionar o molde no fio atravessado e no viés. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é virar o tecido com o lado direito
para o lado direito e o lado avesso para cima. Nós precisamos alinhar as auréolas de um lado e do outro. Nós precisamos deixar elas bem alinhadinhas, assim, e nós precisamos alinhá-las. E nós precisamos alinhar essa auréola. Ela precisa estar muito bem certinha aqui, olha, muito bem certinha. Em ciminha. E ela não pode ficar torta, por exemplo, não pode ficar assim, ó. Tá vendo? A auréola, ela tem que ficar alinhada com a auréola de baixo. Então, nós vamos colocar o lado avesso pra cima, vai ficar direito com direito, e a auréola vai ficar alinhada. Nós vamos alinhar a auréola aqui bem certinha, bem alinhadinha, de um lado até o outro lado. Então, nós vamos alinhar toda a auréola, tá? É interessante alfinetar aqui a auréola para ela não sair do lugar quando estivermos manuseando o tecido, quando estivermos cortando. Então, é interessante pegarmos o alfinete, a gente vai enfiar um alfinete aqui e travar a auréola para que ela fique bem certinha, tá bom? Vamos deixar essa auréola muito bem alinhada. Vamos fazer isso no tecido todo. Vamos deixar o tecido todo alinhado. Ok? Agora que eu já alinhei a auréola, eu vou alinhar o resto do tecido. Aí, agora eu vou passar a mão aqui, vou tirar todas as ondas, tá? Vou deixar bem certinho aqui o meio do tecido. Aqui é uma dobra, tá? Dobra do meio do tecido. Muito bem, meu tecido já está todo certinho, tá? Por que que aqui, olha, ele tá um pouquinho torto? Porque aqui foi uma pessoa que cortou. É bem possível que na hora que ela foi cortar, ficou torto, tá? Então, a auréola tem que ficar certinha e super alinhada. A auréola de baixo com a auréola de cima, tá bom? Essa auréola de baixo com a auréola de cima tem que estar super alinhada. Se a auréola estiver alinhada, essas partes aqui, olha, tá vendo que ficou torto? É porque o vendedor cortou torto na hora de cortar o tecido. Então, na hora que você for posicionar o seu molde, você tira esse pedacinho aí. Aí não vai te atrapalhar, tá? Certinho. Agora que nós já alfinetamos aqui, nós precisamos entender por que nós temos que identificar essa auréola, tá? A auréola, ela é responsável, essa partezinha aqui, ó, ela é responsável pela direção do fio, tá? Então, aqui, ó, tem vários fios de tecido, milhões, imagina a quantidade de fio que tem aqui, milhões na mesma direção que a auréola. E tem outros fios que estão atravessados do lado da auréola, tá? Então, tem fios atravessados e fios retos, tá? Os fios retos são os fios que estão aqui na mesma direção. E os fios atravessados são os fios que estão do lado, tá? Muito bem, veja que aqui, olha, nós estamos com o tecido certinho, alinhadinho, tá? E agora, quando nós vamos posicionar o molde, qualquer molde que a gente vai posicionar em cima do tecido, nós temos que tomar alguns cuidados, tá bom? O primeiro cuidado é, geralmente, a parte da frente do tecido fica na lateral aqui, no meio do tecido, tá? Por quê? Porque aqui tem uma dobra, tá? Aqui tem uma dobra, olha. E nós fizemos apenas o molde da metade do corpo. Então, a gente posiciona o molde na metade do tecido,
aqui no meio do tecido, onde tem essa dobra, porque aí a gente vai cortar. Quando a gente desdobrar o tecido, nós vamos ter o lado direito e o lado esquerdo da nossa blusa, tá? Ou da nossa calça, ou seja lá o que for que nós estivermos fazendo. Então, por isso que nós vamos posicionar aqui no meio do tecido, geralmente a parte da frente, tá? A não ser que a gente vai colocar botões ou zíper na frente ou algum tipo de costura. Mas, via de regra, a frente fica no meio, tá? Outra coisa é que nós precisamos sempre deixar o molde alinhado ao fio reto ou ao fio atravessado. Dependendo, agora, num primeiro momento, nós vamos aprender apenas sobre fio reto, tá? Depois nós vamos aprender viés, depois nós vamos aprender fio atravessado, tá? Nós vamos aprender uma coisa de cada vez. Então, olha só. O molde, ele precisa estar alinhado à auréola, tá? Quando ele está aqui na mesma direção da auréola, a gente diz que o corte é fio reto, tá? Aqui no meio do molde, nós anotamos fio do tecido, lembra? Essa parte aqui, ela precisa ficar retinha, muito certinha aqui com a auréola, tá? Mas ele não precisa ficar colado na auréola, ele pode ficar em qualquer lugar no tecido, desde que ele esteja alinhado. Então, eu vou chegar, olha, o meu molde para perto do outro molde, para eu cortar os dois pertinho, tá vendo? Porém, eu não posso deixar o molde assim, olha. Sabe quando a gente quer entortar o molde para economizar tecido? A gente não pode fazer isso. Se deixar o molde torto, a roupa vai ficar com caimento ruim, a costura pode ficar torta, não vai ficar bom, tá? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos deixar o fio do tecido aqui, o fio do molde, a parte do fio do tecido que nós determinamos aqui no nosso molde, nós precisamos deixar essa parte alinhada com a auréola, tá? Bem certinho aqui com a auréola. Então, olha, eu posso posicionar o meu molde aqui, desde que ele esteja reto. Posso posicionar aqui, desde que ele esteja reto. Então, ele pode ficar em qualquer lugar aqui do tecido, em qualquer lugar, desde que eu não deixe ele torto. Então, ele pode ficar certinho. Esse é o fio reto, tá? E por hora, nós vamos utilizar apenas o fio reto para fazer as nossas roupas. Daqui a algum tempinho, nós vamos aprender também o viés e o fio atravessado, tá bom? Então, nós vamos aprender aos poucos isso aqui. Então, agora que você já entendeu o posicionamento do molde, que o molde tem que ficar reto, esse molde aqui, ele é mais fácil, né? Por quê? Porque é só alinhar a ponta dele, né? É só alinhar o meio do molde com o meio do tecido. E lembra que o tecido já está bem certinho, bem alinhadinho, se for necessário, passa com o ferro para poder vincar e ficar ainda mais certinho, tá bom? Então, essa parte do fio do tecido não pode ficar torta, ele não pode ficar assim. Esse também não pode ficar torto, tá? A gente não pode vir aqui, ó, e fazer isso, tá bom? Se a gente vir e fazer isso, fica errado, tá? A gente tem que deixar ele reto. E se a gente for entrar e deixar um espaço, tem que ser um espaço bem retinho assim, tá bom? Não pode ser assim, ok? Tá, você já entendeu o que é auréola, já entendeu que nós temos o fio reto e temos o fio atravessado no tecido e que a gente precisa alinhar o molde ao fio reto ou ao fio atravessado. Mas por que que a gente precisa alinhar? Por que que nós não podemos deixar o molde tortinho ali, colocando o molde todo torto no tecido para aproveitar tecido? Porque se a gente fazer isso, na hora que a gente vai costurar o tecido um no outro, não dá certo, ele fica todo agruvinhado. Mas o que é agruvinhado? Olha, eu vou te mostrar um tecido que deu super errado aqui. Olha isso. Vamos ver se você consegue ver essa costura toda agruvinhada, olha. Tá vendo? Toda
Deixa eu ver se dá pra ver. Toda errada. Olha como que ela tá toda amassadinha. Isso acontece porque o fio do tecido foi cortado errado. Olha só. Não existe ferro de passar no mundo que consiga consertar isso. Não tem o que fazer, não dá pra cortar de novo, não dá pra resolver, não dá pra resolver isso. Não tem costura no mundo que resolva esse agrovinhamento. A única forma de resolver essa coisa feia aqui é fazendo o outro. Então, se o seu objetivo é que sua costura fique feia, desse jeito, então você pode cortar o molde todo torto. Se você quer que ela fique retinha, lisinha, bonitinha, então tem que cortar no fio certo. É por isso que a gente precisa posicionar o molde da forma correta. Agora que você já sabe posicionar o seu molde, já sabe o que vai acontecer se você não posicionar o molde da forma correta, vamos cortar o nosso tecido? Vem comigo!